gastronomia de Brasília já tem uma cara, já tem uma identidade. Brasília não tem um prato tradicional, como se come o virada paulista em São Paulo, como se come a feijoada no Rio, ou se come o acarajé da Bahia. Brasília não tem esse prato definido. O que não quer dizer que nós não tenhamos uma gastronomia com características próprias. Nós temos sim uma gastronomia de altíssimo padrão, de altíssimo nível, com características próprias. Eu trago comida que tem sabor de abraço de mãe, que remete ao carinho da avó. Eu não faço pratos mirabolantes, eu busco receita que minha avó fazia para mim, que minha mãe fazia para mim. E que eu tenho certeza que sua mãe e sua avó faziam para você, ou faziam no seio da sua família. Sabe, é essa comida gostosa, com gosto de família que eu gosto. E usando, claro, os conhecimentos tradicionais. Tá? E é isso que a gente espera que em algum momento possamos transferir para as pessoas. Conhecimento não é uma coisa feita para ser guardada. Conhecimento é para ser colocado à disposição. Deus queira que surjam novos charcuteiros interessados em continuar esse trabalho, em descobrir novas receitas, sabe? Queria eu poder desfrutar disso. Meu nome é Leonardo Amu. A nossa história começa um tanto antes aqui no Planalto Central, com a vinda dos meus avós, imigrantes sírios e libaneses que desembarcaram no Brasil no final do século XIX, em busca do ouro que saía de Goiás e do comércio, acabaram se estabelecendo em Formosa. E faço parte de uma família de cozinheiros. Todos nós herdamos um pouco desse prazer pela gastronomia. Eu não comecei com charcutaria, eu comecei fazendo linguiça. Eu era um fazedor de linguiça. Na verdade, eu trabalhei um período na extensão rural, durante 10 anos aproximadamente, eu fui da extensão rural. Sempre argumentando que eu acreditava que a saída para os pequenos agricultores estava na agregação de valor, não só em produzir, mas em agregar valor à sua produção, em fazer a primeira transformação e vender esse produto já transformado. Então, acho que o melhor modelo para demonstrar que você tem razão é você fazer. E decidi que eu iria demonstrar para as pessoas que o que eu tanto alardeava, do que eu tanto preguei no decorrer desses anos na extensão rural, que eu tinha razão.
tá? Eu comecei a produzir a linguiça que meu avô fazia e que ensinou para o meu pai, que me ensinou. A linguiça chamada linguiça caipira. Você, quando ia às fazendas, você chegava e achava sempre uma linguiça pendurada, enrolada numa madeira em cima de um fogão, sendo defumada devagar. O que eu fiz foi adaptar os modos de preparo. E aí eu tinha um produto na mão, mas eu precisava comercializar. Então eu decidi que eu iria me colocar na feira dos produtores, na Ceasa, e oferecer esses produtos. Mas as pessoas, os consumidores, olhavam, se interessavam, mas tinham sempre aquela interrogação. Será que é boa? Será que... né? Eu coloquei uma pequena chapa doméstica, em cima do balcão, para assar uns pedacinhos de linguiça para as pessoas poderem degustar. Até o dia que surgiu alguém que falou, posso trazer um pão? Eu falei, se você pode trazer um pão, eu também posso trazer pão. Então vamos fazer um pão com linguiça. E aí nasceu o pão com linguiça da Ceasa, e a gente faz esse pão com linguiça já há mais de 10 anos. Antigamente, na ausência de energia elétrica, tá, então se buscava formas de conservação das proteínas das carnes, né? Então você tinha a carne de sol, a carne seca ao sol, né? E tinha a defumação. Também, como parte dessa herança, o confit, né? A carne confitada na banha, que a gente chama de carne de lata, e aí tem uma história interessante, por que ela leva o nome de carne de lata. Temos nessa nossa região, tá, algumas passagens de estradas reais, que eram as estradas que eram usadas pelos bandeirantes e pelos mercadores de escravos. Da mesma forma que haviam essas estradas reais, posteriormente se criaram as rotas dos tropeiros, dos comerciantes. Meu avô foi um desses tropeiros. Então ele levava 2 meses de viagem em carro de boi de Formosa a Catalão. Nesses trajetos que duravam 1 mês, 2 meses de viagem, eles precisavam ter disponibilidade de alimentos. Então você realmente tinha a carne de charque, a carne seca, tá? Você tinha cortes defumados, e daí veio o uso da carne de porco conservada na banha. Se aproveitava aquele invólucro, aquela lata que passou a ter um padrão de 18 litros. Daí vem o nome da carne de lata, que era a carne de porco confitada na banha e conservada dentro dessa banha e acondicionada normalmente nas latas de 18 litros. Era muito comum e ainda hoje se encontra em algumas fazendas em que você vê, ou vilarejos do interior, a presença dessa lata contendo a carne de porco na banha no pé do fogão. Então, a qualquer momento que você chega em casa, ou de uma viagem, ou de um dia de trabalho, ou uma criança com fome, a qualquer momento você tem comida disponível. Essa carne é tirada da gordura, levada ao fogo para aquecer e dá origem a pratos, dá origem a farofas, dá origem a mexidos, consegue aplacar a fome das pessoas que podem desfrutar desse conforto.
A gente traz esse conhecimento para um ambiente de uma cozinha industrial, obedecendo todas as normas de segurança alimentar, e temos então esse produto hoje sendo comercializado em pequena escala, como produto artesanal, sabe, dando oportunidade para essas novas gerações poderem desfrutar também dessa nossa lembrança, dessa nossa memória afetiva, que era essa carne de lata. Temos aí uma história pregressa que é a nossa convivência nas fazendas, na fazenda do meu avô e depois do meu pai, e hoje minha fazenda, e na prática do resgate dessa cultura alimentar da região, e um tanto do que a gente estudou na sequência, tá, para resgatar um pouco dessa história e da cultura alimentar desses imigrantes que aqui chegaram e adaptaram a sua culinária original à disponibilidade dos ingredientes na região. E culminou com a abertura do restaurante Lagache. Na época foi uma aventura, porque até a véspera da abertura ele ainda não era um restaurante, ele ia ser uma lanchonete árabe. 1 ou 2 dias antes de abrir, alguém teve a brilhante ideia de: por que não um restaurante? Então vamos abrir um restaurante, e abrimos um restaurante. E culminou com um restaurante que perdurou em Brasília por 28 anos, com mais de 15 anos, com uma estrela da 4 rodas, considerado um dos melhores do Brasil. E eu acho que, mesmo estando fechado já há 6 ou 8 anos, até hoje ele é lembrado como uma das boas mesas que já existiram na cena gastronômica de Brasília. A minha produção era mínima, sempre pouquinho, era uma coisa que eu produzia 2 dias da semana, vinha no sábado vender, voltava para a fazenda, estava sempre no meu cantinho, no meu circuito. Aos poucos essa demanda foi crescendo e a cozinha da fazenda já não era mais adequada. E aí eu, então, decidi que era hora de voltar da fazenda com meus conhecimentos e me estabelecer na cidade. E eu achei que já estava na hora de eu ter o meu próprio espaço e comecei a buscar, então, um espaço que pudesse me atender, que pudesse me oferecer as condições que eu precisava para me estabelecer aqui dentro da cidade. E aí eu fiz a cozinha, que era a cozinha do meu sonho, não a cozinha dos sonhos, por ser a cozinha mais bem equipada, etc., mas a cozinha que me atende perfeitamente. E aí eu montei essa cozinha, reformei as instalações, construí câmaras frigoríficas, etc. e tal, e hoje eu estou estabelecido. Nesse meio tempo, já que a cozinha me oferece essas condições, eu passei então a fazer meu trabalho como chefe de cozinha e atender
solicitações de jantares, de festas, etc. novamente, só que agora tendo a minha infraestrutura como suporte. Velho, nós vamos fatiar essa copa lombo o mais fina possível para atender o cliente da forma que ele pediu. Vamos então fazer essa rotulagem de maneira que a gente consiga que o rótulo fique menos enrugado possível, tá? E mais enquadrado, e lembrar de colocar a etiqueta da tampa, tá? Em seguida a gente faz a datação do lote, ok? A minha exposição de produto nas feiras e a grande demanda, a grande aceitação pelo produto me levaram a desenvolver outros produtos. Um bacon produzido sem uso de nitritos e nitratos, sabe? É um bacon totalmente artesanal, com defumação, usando algumas folhas de ervas aromáticas para ajudar nessa defumação. Depois veio a Copa Lombo, que é um outro corte que também era muito pouco conhecido das pessoas e que tem uma característica de sabor excepcional. E aí a gente foi agregando e desenvolvendo, sabe? Havia uma demanda pelo resgate do uso da banha, as pessoas cansadas de consumir óleo de soja, então nós passamos a fazer a banha frita, com uma apresentação muito boa, com a qualidade excepcional. E, enfim, a gente acabou se tornando charcuteiro em função das inúmeras cobranças dos nossos clientes. Ah, mas charcutaria é isso, né? É produzir linguiças, é produzir embutidos, é fazer defumados. Isso é charcutaria, conforme meu avô fazia. E meu pai aprendeu com ele e eu aprendi com meu pai. Você tem mais trocado aí? Eu tenho R$5 trocado só. Depois eu pego. Você pega lá na banca R$2 depois? Quero minha melancia toda semana. Pode escolher, fica à vontade. Eu já escolhi, já estou de olho nela ali. Essa aqui. É meio grande, mas eu vou levar uma bronca por isso. Mas vou levar. Leva pra crescer. Aí, valeu. Nós começamos a sentir necessidade de criar em Brasília um núcleo de cozinheiros que falassem do Cerrado, que ajudassem a preservar o Cerrado, que valorizassem as coisas do Cerrado. Existia lá atrás já o entendimento da necessidade de valorizar os produtos do Cerrado. Mas estávamos diante de um impasse, porque os donos de restaurante precisavam da matéria-prima com frequência, com qualidade, com preço, e não existia isso. Então você tinha uma rede de cozinheiros e de restaurantes
demandando, mas nós não tínhamos o outro lado, que era uma organização no campo que desse condições de termos oferta de matéria-prima o ano todo. E hoje nós temos, então, um mercado estabelecido com produtos registrados e disponíveis para o ano inteiro. Então, nós hoje temos um começo de trabalho nos restaurantes, em alguns restaurantes da cidade, de valorização da produção local, no sentido mais amplo da palavra. Não é valorizar o arroz produzido em Goiás. Não, nós estamos valorizando o arroz que o seu José produz em determinada condição. Nós temos a baunilha do Cerrado, produzida por uma comunidade calunga, são descendentes de escravos lá em Cavalcante. O Cerrado é uma riqueza fantástica, uma coisa fora do comum. A partir do momento que essa área de Cerrado Natural passa a ser fornecedora de matéria-prima e de ingredientes de alto valor agregado, então ela passa a ser automaticamente preservada, porque ela ganha valor econômico. Brasília, há alguns anos, era uma cidade que só tinha imigrantes. Brasília hoje já está constituindo a sua segunda geração, com hábitos próprios, com costumes próprios, que valoriza mais determinados alimentos do que outros. Quantas capitais você conhece no Brasil que tem um cinturão verde programado, planejado? Nenhuma, só Brasília, que tem núcleos rurais com estrutura de organização dos produtores em chácaras padronizadas, e essas chácaras recebem suporte de saúde, de educação e de extensão rural em pequenos núcleos de organização, e criam-se cooperativas. É a única cidade do Brasil que oferece isso. Então nós temos uma capital cosmopolita cercada de agricultores e produtores que trazem para esse mercado consumidor mundial, representado em Brasília, todos os nossos ingredientes e produtos e os ingredientes provenientes desses como subprodutos ou superprodutos. E a gastronomia de Brasília hoje não deixa mais nada a desejar para a gastronomia de São Paulo, de Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte. Nós estamos no mesmo nível de restaurantes, de comidas interessantes e saborosas. O movimento Slow Food é um movimento que surgiu na Itália, que iniciou um movimento contrário ao fast food. A forma de consumir, principalmente dos americanos. Aquela coisa de vou comer às pressas enquanto eu trabalho. Não interessa de onde vem, interessa que eu vou comer rápido. O slow food, um movimento contrário nesse processo, ele busca valorizar o que é bom, o que é justo para quem produz, de maneira que quem produz também seja remunerado pelo que faz e que seja limpo, que tenha qualidade. Então, o conceito fundamental do slow food é o bom, o limpo e o justo. E ele é feito para se consumir devagar, se consumir com consciência, entendeu? É isso, são conceitos. E o slow food é isso, é um conceito. Então, quando a gente... quase 30 anos atrás, a gente falou em slow food em Brasília e ninguém sabia nem o que era isso. A gente começou a falar e começamos a praticar. Alguns poucos cozinheiros começamos a praticar. Por que eu tenho que comer o palmito que vem da Indonésia se eu tenho um palmito de boa qualidade aqui? Então vamos comer o palmito daqui. Mas o palmito daqui, para ser produzido, precisa... Então vamos dar as condições para ele ser produzido. E aí veio a pupunha, veio outro tipo de palmito e tal, e foi se formando esse arcabouço de alimentos e de hábitos. Há 10 anos, falar em uva no Centro-Oeste era pecado, era um crime.
Hoje nós temos, na região do Padef, grandes vinícolas sendo instaladas e produzindo uvas Syrah, uvas excelentes para vinhos de mesa, vinhos finos, sabe? E está se transformando em rota turística. Porque quem quer conhecer um vinhedo não precisa mais se deslocar daqui para São Paulo, Rio Grande do Sul. Agora vai ali no Padef. Aí lá tem uma bela pousadinha para receber essas pessoas, conhecer o vinhedo, conhecer a plantação de maçã, certo? E aproveita e hospeda essas pessoas. Mas já que vai hospedar, aproveita e oferece uma boa comida. Mas já que oferece uma boa comida, ela precisa de bons ingredientes. Se ela precisa de bons ingredientes, então ela busca ingredientes locais, assim como procura cozinheiros locais, ou que venham conhecer o Itamaraty ou a Câmara dos Deputados. Turismo cívico. Tem turismo religioso, cívico, turismo de observação. Não, é um pão com linguiça, muito melhor que choripã. Mas é apimentada? Não, tem um condimento aqui do lado, molhinho condimentado, mas não apimentado. Tá? Uma mostarda com maçã verde, molho chipota, ou molho ragu, que é umas aparas da linguiça cozidas no vinho tinto, com tomate, cebola, aipo, cenoura. Ai, que delícia, né? E a linguiça, que é uma linguiça preparada com carne cortada em pedaços e levemente defumada. Vamos? Bora, vamos pro outro. Claro que vamos, né? Perder a oportunidade dessa. Jamais. Essa busca do lazer, buscando paisagens, hospedagens, trazem consigo os restaurantes, a valorização da comida regional, sabe? Isso é um grande emaranhado, é uma grande teia que vai se formando. O turismo funciona assim. Aí se estabelece rotas de ônibus ou guias turísticos, enfim, você cria meios para o turismo. E a gastronomia, ela está em todos esses elos. Então, cada vez que nós temos um setor produtivo mais organizado e temos as representações de órgãos governamentais, fomentadores, nas proximidades, em condições de diálogo, nós temos tudo para transformar isso em um sonho ideal, em um sonho grande. Tá? Eu vejo Brasília grande nesse sentido. Quem é Léo Amu dentro desse processo? Léo Amu é um cozinheiro, é um produtor rural, é um extensionista, é um zootecnista, profissional de ciências agrárias, que eu acho que a gente faz parte de um conjunto. A gente é uma peça dentro desse conjunto, dentro desse mosaico. Sabe? Alguém tem que puxar a fila, alguém tem que trazer as primeiras oportunidades. Os outros pegam essas oportunidades e levam adiante, mas eu fui um desses que, por todas essas razões que eu citei anteriormente, eu trouxe um resgate da cultura alimentar regional. Não sou o único representante disso, não. Nem pretendo. Não quero ser mais nem nada. Eu só sou um representante que trago alguma coisa legal para ser oferecida. Uma coisa gostosa. Sabe? Que além de trazer comida, traz uma boa prosa. Tem história para contar. Tem histórias vividas, histórias ouvidas, tem histórias. O Léo, que tem uma família que faz parte dessa cidade, meus filhos foram nascidos e foram criados em Brasília, sabe? Estou aqui desde que Brasília surgiu, mas morando, residente em Brasília desde 1964, a vida inteira. O Léo Amu não tem segredo, não tem mistério. O Léo Amu é isso que todo mundo conhece, que está aí com vocês, tentando fazer
com que as pessoas cresçam junto, que a gente possa crescer junto, que a gente possa expandir isso aqui, que a gente possa ter coisas de qualidade, sabe? Que a gente possa dormir bem, sabendo que ofereceu coisa boa para os outros, sabe? É tão bom poder chegar em casa e falar assim, hoje eu vou descansar, deitar e dormir, sem preocupação que você possa estar tendo uma intoxicação com um produto meu. Sabe, Léo é isso. Léo é essa coisa de querer estar perto das pessoas. Tem uma coisa que eu faço bem é sorrir. Pensa num caboclo de bem com a vida.